Vamos ver se eu consigo chamar a Raquel aqui. Estava ao vivo no dela, não conseguiu entrar, agora vamos no meu aqui. Raquel, você tem que apertar esse botãozinho aqui, ó. E aí, deixa eu ver se a Raquel está aqui. Pronto. Consegui! Olha, fiquei feliz agora porque eu vi que eu não sou o único que não sei Não, mexer a nisso gente direito, viu? está E aprendendo, né? então, para quem não está entendendo nada, a Raquel estava ao vivo no dela, eu estava tentando entrar pelo Instagram dela, não estava Sim. conseguindo. Eu passei um WhatsApp e ela agora entramos pelo meu Aí aqui, não agora tem problema nenhum. O importante a gente se acertou. importante é conversar. E queria que você se apresentasse. Boa noite, minha Boa querida e noite. competente delegada Raquel. Eu vou me apresentar aqui para o pessoal, nobres, para as nobres pessoas que estão nos assistindo hoje. Eu sou Raquel, colega com muita honra do delegado Palumbo. Hoje eu estou como presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. E nós hoje iremos falar sobre a bandidolatria. O delegado Palumbo, ele é um exemplo do que os policiais, quando estão em operações, em grupos de operações especiais, o quão abnegado esses policiais têm que ser. Verdade, pode ser até chavão, pode ser até demodê falar, mas como são verdadeiros heróis anônimos. Eu sei disso, eu vivencio isso, eu sei o quanto tem que ter abdicação, vocação e vontade de, sobretudo, fazer a justiça, exercer a atividade de polícia judiciária. Porque quando a gente fala em bandidolatria, Palumbo, muitas pessoas podem pensar que, de forma reversa, nós estamos repudiando o garantismo, mas não é isso. A gente não está repudiando o garantismo, mas queremos a plena e amplitude, o pleno e amplo exercício do garantismo para todos, inclusive para os policiais que estão ali para proteger a população. E, de uma certa forma, é tão fácil você inverter os papéis e falar, por exemplo, nos noticiários, quando a gente escuta, olha, o policial matou aquele ladrão, matou, né, aquele menor. Não foi o policial que tentou defender, que defendeu a vítima e alvejou, conseguindo salvar várias famílias, aquele infrator da lei, aquele criminoso. Então, assim, a gente tem muitas inversões de valores e eu acredito, Palumbo, que muito pelo fato de termos alguns exemplos que são muito evidenciados, como aqueles policiais torturadores ou corruptos, e que os filmes, a gente tem até o Casa de Papel, que muitas vezes até a gente se pega torcendo pelo bandido, porque eles colocam de forma caricata quem? Colocam uma torturadora e aqueles bandidos corruptos que fazem tudo para poder impor a sua vontade, destruindo o Estado Democrático de Direito. Então, nosso assunto será sobre isso. O seu telefone já está aí fixado para as perguntas depois, né, do nosso Tá aqui bate-papo. ligado aqui. Tá ligado aqui. 9472590003 para Outro perguntas. dia, outro dia eu passei errado o meu telefone aí. Você acredita que eu não sei nem o número do Nossa! telefone? Eu coloquei 94724. Ô, Raquel, sabe como você falou isso? E em 2012 nós tivemos uma ocorrência legítima. O nosso policial, ele vai a júri, né? É uma coisa que me deixa muito triste, muito revoltado, porque eu conheço a índole desse policial. É um cara que vive de bico, um cara que luta pela polícia, é um cara de Deus, muito religioso, né? E ele é um cara que não merecia passar por isso, né? Mas foi uma troca de tiro legítima. E aí você vê um policial seu indo a júri, é muito triste, porque tem todo um problema psicológico por trás disso. Isso afeta a Sim. mente do policial, afeta o bolso do policial. E eu já ouvi algumas coisas que eu não concordo de jeito nenhum. Já ouvi de gente ligada à área jurídica falando o seguinte: é só ele provar a inocência dele. Não é bem assim, porque o policial ele não ganha bem para ficar pagando o advogado, para ficar com esse problema psicológico. Neste caso, quem conhece sabe o que eu estou falando, ele tem 5 filhos, todos pequenos, todos dependentes, e um dinheiro que ele poderia estar juntando para pagar um estudo para o filho, ele tem que pagar bons advogados,
para ser defendido de maneira que ele possa, não digo provar, comprovar a inocência dele, porque eu confio piamente na inocência dele. Inclusive, eu estava na ocorrência, então eu posso falar uma coisa que eu fiquei extremamente magoado, faço parte da ocorrência, por isso que eu não vou falar, porque ainda está sob júdice, mas é uma coisa que me deixa extremamente revoltado. Injustiças que acontecem neste país, principalmente quando se dá voz a bandido, que é uma raça que eu tenho verdadeiro nojo, eu odeio bandido. Eu queria que você explicasse para a gente, Raquel, o que seria esse termo que você acabou de falar, muita gente não sabe, bandidolatria, bandidofilia. Se você pudesse explicar, tem muita gente que não sabe, depois a gente comenta, conversa um pouquinho sobre isso. São termos que surgiram de uma forma bem pejorativa em relação àqueles que defendem a legalidade, ao meu entender. Então, eu vou falar ao meu entender, porque essa palavra é uma palavra criada, é uma palavra que se criou para alcunhar aqueles que são contrários, entre aspas, aos direitos humanos e pejorativo visam aqueles que defendem os direitos humanos. De forma mais fácil. Bandidolatria é uma palavra daqueles que defendem a todo custo os criminosos, independentemente do que ele fez, do que ele não fez, de quem ele matou, de quem ele roubou, falando com que nós que estamos atuando para a defesa do Estado Democrático e de Direito e que estamos legitimamente preocupados com os direitos humanos, principalmente das vítimas e dos policiais, estamos agindo contrários à bandidolatria. Então, assim, eles se alcunham, eles fazem uma pejorativização, porque é estranho, não foram aqueles que defendem a legalidade que alcunharam os defensores dos bandidos de bandidólatras. Foram eles mesmos que se colocaram com esse adjetivo para ridicularizar quem atua dentro do Estado Democrático de Direito. Foi confuso ou não? Ou seja, não foi... É que a gente não vai falar de partidos políticos aqui, mas não foi uma ideologia que defende a legalidade, o cumprimento da lei, os bons costumes, os valores e os bons valores que criaram esse termo. Foi os próprios que defendem, muitas vezes, a deturpação de valores, a ausência de valores, se colocaram este termo para ridicularizar o oposto. Eles se colocam como, então afinal somos bandidólatras, bandidofilia, já se auto-pejorativizando. Deu para entender? Será que... Entendi. Eu acho que você foi bem clara, não tenho dúvida. Tem gente perguntando aqui como que a gente se sente quando a gente prende um bandido, um traficante, e no outro dia ele já está solto. Eu me sinto mal, porque eu penso na vítima, né? Eu fico extremamente chateado, né? Tem casos aí que a gente prendeu. Quando nós estávamos investindo, só fazer um parênteses rapidinho, Sim. ali na Boca das Motos, ali na região da Boca das Motos, que todo mundo, quem é de São Paulo sabe, que fica na região central, onde se vende peças de moto. Nós fizemos um trabalho muito intenso, na época do DEIC ainda, estava no Garra DEIC, e aí diminuiu bastante, mas teve indivíduos que a gente prendeu 5, 6 vezes, eu já chamava pelo nome quando eu pegava ele dentro da loja, venha. E ele falava, amanhã eu vou sair na audiência de custódia, não tem problema, o que eu posso fazer como delegado? Nada, não posso fazer absolutamente nada. E parte das pessoas, até por falta de conhecimento, não é nem por maldade, acaba culpando a polícia. Quantas vezes eu já ouvi, mas a gente vai para a delegacia e o delegado solta primeiro do que os policiais ficam lá e o delegado já solta. Mas não é um problema do delegado, né, Raquel? É um problema legislativo. Se você puder complementar isso. Quando a gente tem uma lei que ela não... Por exemplo, muitas pessoas elas ficam indignadas com algumas situações em que o delegado... Todo mundo tem que saber disso, né, Palumbo? O delegado não está ali para acusar nem para defender. O delegado está ali para procurar a verdade possível dos fatos. Acredito que muitas vezes aquele que é apontado como o principal criminoso da situação, você verificou ali na situação que ele estava injustamente sendo acusado. Não aconteceu já? É verdade, com certeza. Então, assim, o que as pessoas têm que perceber é que nós atuamos dentro do Estado Democrático de Direito, respeitando os direitos humanos. Sendo assim, óbvio que a gente tem que respeitar toda a legalidade
E dentre essa legalidade existem várias lacunas da lei que, inclusive, e não criticando, tá, os advogados de defesa, eles utilizam algumas técnicas, algumas teses de defesa que favorecem aqueles que praticam crime. Então, por isso a revolta da população. Não é a polícia que solta, não é de repente nem o magistrado que solta. São as nossas leis que não se amarram de uma forma adequada e não conseguem fazer com que aquele criminoso permaneça encarcerado. Então, nessa situação, temos que ter novos políticos, uma legislação mais firme, uma legislação que favoreça aquele que atue dentro da legalidade, que possa trabalhar. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque essa última lei de abuso de autoridade, ela partiu do pressuposto, Palumbo, que todos os policiais torturam, todos os policiais são abusadores, todos os policiais são violadores da lei e todos os policiais devem estar sob suspeita, caso contrário, já estão cometendo o crime de abuso de autoridade. Então, é o contrário. Aquela autoridade, a autoridade policial que é investida com esse poder-dever, ele atua dentro da legalidade. Não é o policial que tem que estar sob suspeita, e sim o criminoso, aquele que quebrou o pacto social e rompeu e praticou um crime. É verdade, eu penso, né? Quanto tempo eu falo isso nos programas de TV, você também fala do Datena, Operação de Risco, para Record, que não é possível, né, ter tantos direitos para bandido e para vítima absolutamente nada. Eu não me conformo com isso. Para falar a verdade, eu estou de saco bem cheio de ficar falando e nada muda. Quem sou eu, né, para ficar falando, mas eu acredito que quando a gente pensa no próximo, principalmente na vítima que sofreu algum tipo de agressão, né, um tipo de crime, e a gente está pensando na população de bem, a gente tem que falar, a gente não pode se calar diante disso. É por isso que eu respeito muito você, Raquel, porque você não muda de lado, você não se corrompe por falsas pseudos promessas de poder ou promessas futuras, você é uma legítima representante da classe, e com todo respeito a todos que já passaram pelo local que você está, eu acho que até hoje, com todo respeito a todos que passaram, você é a mais atuante, eu agradeço por isso. Eu acho que a gente tem que começar a falar, não pode se calar, desde que seja com respeito, com educação, a gente tem que falar assim. Eu sou totalmente contra essa lei de abuso de autoridade, que quer restringir, quer punir policiais, promotores, juízes, delegados. Sou contra essa lei, a audiência de custódia, não se pode dar palavra para bandido. O criminoso ele já passa perante uma autoridade policial, que é o delegado de polícia, que já encaminha ele para fazer IML, já faz as perguntas pertinentes. Por que se tem que passar um criminoso para ficar lá falando mal de policial? Inclusive, previsto no Pacto de São José da Costa Rica, a nossa figura do delegado de polícia já está previsto na legislação internacional. Então, é um bis in idem essa situação de audiência de custódia. Eu concordo com você, Palumbo. Então, aí o preso vai lá, ele reclama do policial, o policial tem que, muitas vezes, ele é oficiado, tem que ir até a corregedoria, aí fala, mas não acontece nada, geralmente é arquivado. Não, acontece sim, gente. Porque o policial brasileiro, a imensa maioria, aí no estado de São Paulo não é diferente, vive de bico. Bico é fazer serviço extra, o cara não tem folga, ele sai do plantão pro bico, bico, plantão, bico, plantão. Então é muito fácil para uma pessoa que ganha 20 mil reais ficar falando, é só ir lá e se defender. Só que a partir do momento que ele tem que ir até a corregedoria, ele paga o estacionamento, que é caríssimo, paga o almoço, deixou de fazer o bico para ganhar 200, 300 reais, já é o supermercado que ele deixou de fazer, já é um dia que ele perdeu, tendo que dar explicações para uma coisa que ele não fez, porque a palavra do criminoso valeu muito mais do que a palavra dele que efetuou a prisão. Ninguém pergunta nada na audiência de custódia do policial, ninguém pergunta, né, só para acusar, né? Ninguém pergunta como está a vítima, como ela foi tratada, ninguém pergunta absolutamente nada. Então eu sou totalmente contra esse tipo de lei, benefícios demasiados para pessoas que já estão condenadas, porque parte da pena vai embora, um monte de saidinha. Teve uma época aí que fizeram saidinha de festa junina, gente. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. O cara tem livre-arbítrio. Ele cometeu um crime porque ele quis. E se ele cometer um crime, ele tem que ficar preso. Aí dá uma série de benefícios. E para vítima, absolutamente nada. Isso tem que mudar, gente. A gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa. São as pessoas de bem e as vítimas é que tem que ter direito. E não bandido, e não criminoso.
É isso que eu penso, Raquel. Eu tenho certeza que você também compactua com o mesmo, porque a gente está do mesmo lado, ao lado do bem. Com certeza, Palumbi. E quando você fala de coragem, a coragem é sua aqui. Nós não temos hoje uma autonomia institucional. Nós não temos autonomia institucional e estamos à mercê daquelas políticas equivocadas de governo e daqueles plantonistas do governo. E desta forma, muitos policiais competentes, delegados de polícia competentes, eles têm que ficar sujeitos a ingerências políticas. E mesmo assim, muitas vezes você se posiciona, mesmo que seja uma opinião sua a respeito de inovações legislativas, de forma a aniquilar a nossa atribuição como delegados de polícia. Muitas vezes, o que as pessoas não sabem é que a polícia judiciária, que ela faz parte do poder executivo, faz parte do governo, muitas vezes, aliás, por faltar autonomia institucional, muitas vezes não são os mais competentes que ocupam os cargos de direção ali naquela instituição. Você foi uma exceção à parte. Você ficou muitos anos ali na frente do Garra, está ali no Garra, no grupo de operações especiais, indo junto com os policiais para as canas que a gente utiliza, mas para as prisões, para os cumprimentos de mandatos, para os apoios de polícia judiciária, aqueles que já acabaram a atividade de polícia judiciária, aquela investigação do inquérito policial. Então, você é uma exceção. Muitos delegados estão em situações em que não tem a vocação e muitas vezes por isso que a gente fica de uma forma... Amigo dos amigos. E não conseguir exercer de uma forma mais ampla a nossa atribuição. Isso é um erro que temos que mudar em relação tanto à falta de autonomia institucional como a ingerência política exacerbada em nossa instituição. Isso tem que ser repudiado a todo custo. Eu vou falar uma coisa que eu sempre escuto da brilhante, competente doutora Ivana Davi. A polícia tem que ser de Estado e não de governo. O que isso significa? Que o governo A, B, C, D, de direita, esquerda, centro, não pode mandar na polícia, não pode fazer ingerência na polícia. Entendeu? O delegado geral, ele tem que ser escolhido pelos seus pares numa lista tríplice que vai para o governador e aí sim ele faz a escolha com o mandato. Por que não se muda isso, doutora Raquel? Porque não se tem interesse de mudar. Essa que é a grande verdade. Porque querem ficar metendo o bedelho o tempo todo. O tempo todo. Então isso está errado. A doutora Ivana está corretíssima, uma mulher inteligentíssima, que tem todo o nosso respeito, sempre apoiou os bons trabalhos da Polícia Judiciária, todo mundo sabe disso, e ela sempre fala isso nas suas palestras. Eu cansei de ouvir. A polícia tem que ser de Estado e não de governo. Não é o X, o B, o Y que está lá que vai mandar. Amanhã entra outro partido. Ele não pode mandar na polícia. Ele não deve mandar na polícia. Isso tem que ser mudado. E só muda através de legislação. Mas não querem. Por que não querem? Por que será que não querem? Eu sei, Palumbo. Você pode falar. Não, mas quem está assistindo, muitas vezes vai falar, mas o que tem a ver isso com bandidolatria? Tem muito a ver, sabe por quê? Porque a quem interessa uma polícia enfraquecida, a quem interessa uma polícia sem exercer as suas atribuições, senão a própria criminalidade. E muitas vezes camuflados ali no governo. Um exemplo desse é a Polícia Federal, que desmantelou uma quadrilha que estava incrustada no nosso governo ali, em todo o sistema ali de corrupção, tanto no âmbito público e privado. Então, a partir do momento que a Polícia Civil ela é desviada de suas funções, ela só favorece a criminalidade que fica solta e exercendo cada vez mais os seus crimes, praticando cada vez mais os seus crimes. Mas voltando para falar nessa idolatria aos criminosos, aos bandidos, a gente não vê... primeiro que a gente não vê um cortejo, algo assim nesse sentido, em todo policial que é baleado em confronto policial, a gente não vê um cortejo. Como vimos no Rio de Janeiro, do traficante Mica, no Morro da Penha, em que passou realmente um cortejo fúnebre digno de chefe de Estado. Por que a gente não vê isso para os policiais que deixam famílias, que deixam seus filhos, seus pais, que estão ali colocando a sua vida em risco diariamente, mesmo fora das suas atribuições, mesmo fora de seus plantões? Por que nós não vemos? Porque existiu... E essa mudança de valores não é...
Quando se rompe valores e há uma deturpação de valores, isso é ao longo do tempo. Óbvio que é um processo que é demorado, até a gente chegar num limite em que a gente, na ponderação de valores, a gente solta os criminosos que estão ali e não são grupo de risco. A gente tem os criminosos ali, inclusive eu tive uma live com a doutora Ivana, que aprendi muito com a doutora Ivana. Sempre aprendendo com ela. Sempre aprendo todos os dias, é uma desembargadora nossa. Eu tenho uma admiração absurda, tanto pela competência, pela capacidade, generosidade e coragem. E por quê? Porque a gente vê de forma tão natural isso, esse endeusamento dos criminosos. Eu fui num programa de TV na Rede Record, falei isso no cartão de visita. Acho que você já foi nesse programa também. Já fui. A doutora Ivana já foi. E eu falei exatamente isso. Eu nunca vi nenhum representante de direitos humanos no velório de qualquer policial. Nunca vi. Eu Também nunca vi mais nada. Eles não perguntam nada, não vão atrás para saber. Como se policial não fosse gente. E eu canso de falar isso aí. Cada policial que morre é a sociedade que sangra. Não é normal nenhuma pessoa de bem morrer na mão do crime. O policial também não é diferente. A vida de qualquer pessoa de bem vale e vale muito. Mas a gente não vê esses representantes. Só vê quando morre traficante, quando morre bandido, aí vira ver. Eu dei uma entrevista em 2012, depois de uma troca de tiro, que eu peguei e falei assim, depois que morre todo mundo vira santo. Meu Deus do céu. Eu fui crucificado por boa parte da imprensa porque eu falei isso aí. Depois que o bandido morre, vira santo. Entendeu? Graças a Deus que não foi o meu policial que morreu, que é pai de família. Raquel, fui crucificado. Enfim, a gente tem que mudar essa cultura e as pessoas de bem têm que começar a falar mais, entendeu? A exigir seus direitos. A pessoa de bem não pode ficar calada, aceitando tudo, entendeu? A maioria das pessoas que moram em comunidade, onde o crime domina, a gente até entende, eles ficam quietos. Pois se o Estado não está lá, ele vai ficar com medo do traficante. Isso é natural. Isso é natural. É muito fácil eu ficar metendo a lenha aqui, você metendo a lenha aí, mas quando eu chego em casa não tem nenhum traficante com uma arma me apontando para minha família, me ameaçando. Então eu entendo quantas vezes eu fui em comunidades, várias vezes, fiz várias prisões lá na Paraisópolis, várias, que as pessoas me chamavam de canto, pelo Palumbo, eu gosto muito do trabalho de vocês, da sua equipe, mas eu não posso chegar muito perto, porque tem bandido aqui que está de olho. Eu falei, não, fica longe, eu entendo, fica longe, a gente não pode colocar essas pessoas em risco. Então, a imensa maioria da população é formada por gente de bem e a gente tem que começar a falar, insurgir contra esses absurdos que acontecem diariamente no Brasil. É lei favorecendo o bandido, é auxílio reclusão, é não sei o que, é saidinha de festa junina, saidinha não sei o que. Daqui a pouco, Raquel, vão criar o Dia Internacional do Preso e vão soltar todo mundo do jeito que está aí. E vão soltar todo mundo. Tem muita gente boa lá no Congresso Nacional, mas tem que começar a renovar mais e isso se faz através do voto, né? Ô, Palumbo, e falando, né, realmente, quando a gente fala da ausência do Estado, quando a gente está falando em comunidade, quando a gente fala nos morros do Rio de Janeiro, a glamorização dos bandidos, quando a gente fala dessa cultura em que existem os milicianos e etc., e a população fica ali refém, a gente se remonta também, a gente fala numa série de aspectos, né, principalmente os econômicos. Aqueles aspectos econômicos daquela tentativa de falar que estão fazendo justiça, os justiceiros, como a época do Robin Hood, que ele era o justiceiro, que ele distribuía. Então, assim, as pessoas muitas vezes não, eu acho que utilizam de forma realmente dolosa, de uma forma mal intencionada, confundir todos esses conceitos de falta de oportunidades econômicas e sociais para justificar a prática dos crimes. E, de repente, aqueles que praticam crimes distribuem alguma certa proteção falaciosa, obviamente, para essa população carente, e ali aquele ciclo ele se ocupa justamente pela ausência estatal. E por que a ausência estatal? Porque está na mão dos péssimos políticos, que ao invés de exercer as suas atribuições, os seus deveres, darem estrutura para as polícias, darem maquinário, por exemplo, agora as máscaras, eu sei que você que distribuiu para os policiais. Você pode não querer falar, mas você que distribuiu para os policiais. Você deu para uma creche, você deu para os policiais, porque o Estado mesmo não dá. A ausência do Estado em proporcionar estrutura,
viatura, muitas vezes o policial ele restaura o pneu com o próprio bolso. Uniforme, aqueles uniformes que o pessoal do Garra anda, o pessoal compra do próprio bolso. Então, assim, o que acontece? É uma situação em que a ausência estatal e de cumprir a obrigação e de fazer valer aqueles votos da confiança do povo que elegeu faz com que os criminosos entrem nesse buraco. E o povo brasileiro, Raquel, é extremamente trabalhador. Eu sempre canso, e não vou cansar de repetir, a pessoa que me ajuda a limpar a minha casa, a dona Neide, eu falei para ela, no começo da pandemia, eu peguei e falei para ela, fica em casa, eu vou continuar te pagando. Não, eu quero trabalhar, eu não acho justo ficar sem trabalhar. O povo brasileiro, ele quer trabalhar. Eu fui à feira agora, domingo, e fui até criticado. Né? Criticado? Mas foi criticado, porque você foi na feira, fui, porque o meu almoço foi 2 pastéis. Então eu almocei 2 pastéis, eu tinha que comer em algum lugar. Entendeu? Então eu fui lá e comi 2 pastéis. Aí conversando com o pessoal, até ajudei um cara que estava ali perto, não tinha condição nenhuma, com um monte de criança. Eu falei, nossa, as pessoas não querem que eu chegue perto dela, e eu quero trabalhar. Eu trabalhava no Lava Rápido foi fechado, e eu não tenho como sustentar a minha família, me ajuda pelo amor de Deus. Então, falando um pouquinho desse problema da pandemia, Raquel, é muito fácil você não se aglomerar, aí com o meu querido amigo Marcel, que eu adoro, excelente policial, mora no meu coração, um cara de uma dignidade, ele é acima da média, ele é fora da curva, e tanto que o Marcel é gente boa. Então é fácil você, eu, doutora Ivana, nossos amigos, outros delegados, pessoas que a gente convive. Vamos se aglomerar, vamos assistir um Netflix, vamos pedir uma pizza e vamos tocando e fica em casa. Meu Deus do céu, tem gente que nunca foi numa periferia, tem gente que não sabe que as pessoas moram num barraco de 10 metros quadrados, 3, 4, 5, 6 pessoas, que não tem Netflix, não tem ventilador, não tem geladeira, tem um buraco lá onde ele faz as necessidades. Como que você vai falar para essas pessoas ficarem em casa o tempo todo, gente? Pelo amor de Deus, gente, não dá. Lavar a mão se não tem água. Lavar a mão se não tem água, gente. Como que você vai falar para essas pessoas? Eu não sei qual que é a alternativa correta nesse momento de pandemia, eu não sei qual que é a solução. Eu sei que a única solução que não está certa é essa briga política que está tendo. Essa briga política não ajuda em absolutamente nada. E por isso que eu falo que é o momento agora de empatia e de ajuda ao próximo. E pensar que nem todo mundo tem a chance que eu tenho, que você tem, e que outras pessoas têm de ficar em casa, quietinho. Eu não estou ficando em casa, estou indo para a rua todo dia, entendeu? Eu acho que talvez a solução seja usar a máscara, todos usarem a máscara, e manter um distanciamento social. Outra coisa que está pegando também, eu tenho muitos amigos empresários, um monte de amigos empresários, donos de restaurante, que eles não vão aguentar isso, eles vão quebrar, literalmente eles vão quebrar. Qual é a solução? Eu acho que a gente tem que ter um meio termo, o termo do equilíbrio. Cara, o cara ele precisa vender, senão ele vai ter que dispensar seus funcionários. É matemático, se ele não vender, ele não consegue pagar as contas, não paga o funcionário, e uma hora vai quebrar, vai fechar, vai ser uma quebradeira geral. Qual que é a solução? Um restaurante que cabe 100 pessoas, que se deixe pelo menos entrar 10, 20, uma mesa distante da outra, 5 metros, não sei, mas alguma coisa tem que ser feita, porque senão vai ficar difícil. Os empresários também pagam uma taxa altíssima de imposto, levam junto com os empregados o Brasil nas costas. Você quer ver uma coisa que eu estou falando até demais? Eu fui para Ribeirão Preto, a última vez que eu fui, parei no posto Graal, que eu sempre paro, eu gosto de conversar com as pessoas, onde eu vou, eu saio conversando, eu falo mais como da Copa, falo mais que eu da Atena. Aí, engraçado, né? O pedágio não parou, gente, o pedágio está lá, ó, dinheiro a 5 centímetros de distância. Dinheiro, quer coisa mais suja que dinheiro? 5 centímetros. Ninguém de máscara. Aí não para. Aí ninguém tem peito de parar. Então, eu não sei qual que é a forma para sair dessa crise. Eu sei que tem que ter um meio termo. Senão vai ficar muito difícil, que o povo quer trabalhar. E eu acho que a melhor solução possível no momento é o que o Dr. Anthony Ong falou. Adorei essa live. Entendeu? Distanciamento social, gente.
Ô, Palumbo, e quando a gente fala disso, para as pessoas não interpretarem de forma errada, a gente não está falando que as pessoas não devem se proteger, quem puder Claro. fazer isolamento pode, mas não é isso, não é isso. É a hipocrisia do oportunismo político em quebrar o comércio, em quebrar toda a situação em que aqueles empresários não podem exercer as suas atribuições, não podem trabalhar. Por que eu estou falando que é hipocrisia? Porque ele está escolhendo uma parcela da população. Ele esquece aqueles que estão na comunidade, porque a gente sabe que a gente vai em situações mais afastadas do centro, que as comunidades continuam ali operando. Ele escolhe uma parcela para proteger. Sabe por quê, Palumbo? Porque os policiais, eles ficam ali expostos. Eles não podem se dar ao luxo de fazer uma quarentena, um isolamento social. Beleza, a gente está ali, a nossa missão é proteger a população, correto? Mas cadê o material EPI de proteção individual? Cadê um protocolo de atendimento, aqueles atendimentos mais graves e emergenciais? Então, uma hipocrisia quando se fala que ninguém pode sair de casa só para campanha e para fazer ibope político. A população não é boba, as pessoas não são bobas, estão percebendo esse oportunismo político. Porque quando uma pessoa é coerente, ela deve agir da mesma forma em todos os setores. Não é escolher o que é mais oportuno e que se beneficia melhor na sua linha de discurso. É você exercer realmente aquela linha de pensamento ideológico para tudo. Não é escolher o que dá mais ibope na Globo, digamos assim, né? Eu não dou ibope para a Globo, eu não assisto a Globo. Mas, enfim, então, assim, eu acho que a gente precisa ter o equilíbrio, né? O equilíbrio. Sim. Pensar tanto naquele pessoa que vive de salário mínimo, ou às vezes nem salário mínimo, como o cara que está gerando empregos, que também para ele a situação é muito difícil. Eu fui visitar um amigo meu, Felite, na Zona Norte, e ele não está dormindo. Não está dormindo. Daqui a pouco ele vai ter que começar as dispensas dos funcionários. E você se imagina no lugar desse empresário com um monte de dívida. A dívida não para de chegar, né? A dívida vem, o carnê vem toda hora. Não paga o condomínio do seu prédio aí para você ver, você vai ver o que acontece. Não paga uma conta de telefone para você ver o que acontece. Não vão cortar a sua conta de telefone, aí você vai ligar na operadora, fica 3 horas falando com uma porra de um robô que dá vontade de xingar até todo mundo. Não tem como não falar em bandido, desculpa, mas não tem como falar em bandidolatria quando nós somos enfraquecidos. Como que suspende nosso direito a receber o 13º no aniversário, férias e todos os direitos trabalhistas previstos na Constituição, se esse dinheiro reservado ao pagamento do policial, ao pagamento de folha de pagamento do policial, não pode ser usado para nenhum outro destino, senão ao pagamento do policial? Então, são muitas situações de injustiça com aqueles que querem proteger a população. Hoje a população está desprotegida. Paulo, só vou parar um pouquinho, porque eu estou vendo tanta gente conhecida. Uma amiga minha de de Bauru, a minha mãe, o meu tio. Nossa, Deinha linda. Estou vendo tanta gente querida aqui. Mulheres da Polícia Civil. Nossa, é muita gente. Você é bem poderoso, hein? Não, eu não sou, não. A sua voz. Eu acho que é o que eu falo. Eu falo que... Francine Borgo. Olha, a Francine Borgo, o pai dela é amigo, é médico, junto com aquele doutor Anthony que você fez. Que legal. Agradecer o doutor Anthony, é um cara muito do bem, que não precisava, não tinha obrigação nenhuma de fazer. Meu cunhado Thales, ele que foi adoro, muito... Thales, irmão do Marcel. Abração. Se é da família do Marcel, é boa gente, irmão. Bioto. É nóis, Bioto. É nóis. Tá chegando um monte de pergunta aqui, Rafael. É tanta pergunta que eu até me perdi. A gente vai... Então, eu acho que, como pra live não derrubar a gente, eu acho que você pode responder depois as perguntas, porque eu sempre sou derrubada. Eu falo de... eu também. Ontem fui derrubado da live. Tânia, delegada federal, um grande beijo. A Tânia Prado, delegada... Então fale mais, minha amiga, que ontem me falaram que eu tô falando muito. Então eu vou falar pouco agora. Palumbo, vamos deixar uma mensagem, então, para aquilo que a gente fala... do que ocorre, como que a gente pode quebrar um pouquinho esse culto ao crime, esse culto ao criminoso, essa bandidolatria e deixar de lado aqueles realmente heróis que estão ali dando a sua vida, colocando em risco a sua vida, da sua própria família para proteger um coletivo, a população e buscar a todo custo o bem-estar social, o bem-estar da população, a paz social. O policial, ele é pago para defender a sociedade, ele não é pago para morrer. O policial é pai de família, tem mãe, pai, filho, sobrinho, ele é um ser humano.
E a imensa maioria, a gigantesca maioria é formada por homens de bem, que dão a vida para defender você, que recebe um salário muito baixo pelo risco que a profissão tem, que dá a vida por você, então você tem que apoiar esse policial. Tem gente ruim em todas as profissões. Me fala uma profissão que não tem gente ruim. Todas as profissões tem gente ruim. E quando o policial ele recebe o apoio da sociedade, isso é muito gratificante. Então, se tem uma pessoa lá que é fã de bandido, que tenha 10 pessoas de bem que seja fã da polícia. Acredite na polícia. Apesar de todas as adversidades, a gente protege você, cidadão de bem. Quando você está em perigo, a primeira coisa que você faz é pegar o telefone e ligar para a polícia. É a primeira coisa que a gente faz. A gente pensa em Deus, liga para a polícia. Então acredite na polícia, valorize o policial. Ele está aí, ó, na linha de frente. Está os médicos, está os enfermeiros, não tenha dúvida, né? São heróis nacionais. Mas se você ligar para a polícia também vai te atender. Então é isso. Palumbo, e eu vou dar uma última palavrinha falando que eu sou testemunha viva, o quanto você é querido pela população, pelo povo. Eu vou falar um episódio que a gente passou. A gente estava na Assembleia Legislativa, rodeados de vários deputados, eleitos pelo povo, mas adivinhe quem? A população que estava ali, o povo que estava ali na Leste, pediu para tirar foto com o Dr. Palumbo. Então, assim, eu fico muito feliz que temos, sim, policiais que são adorados, que são ídolos de pessoas que veem ali aquele policial no seu devido lugar, que é um herói realmente. Então, assim, um grande beijo, adorei essa live, a gente pode fazer outras lives, foi muito legal. Vamos fazer outras, se Deus quiser, Muito em legal. momentos de pandemia, que a gente não pode sair, tem que manter o distanciamento, Sim, estamos ficando sim. em casa, vamos fazer um monte de live, galera, um monte de Então, um live. beijão para todo mundo E que quem assistiu a puder, gente. fique em casa, né? É isso aí, quem puder. Né? Um beijo para todos, super beijo. Beijão. Com Deus, tchau, tchau.